Vamos lá então, meus amigos, iniciando aqui o nosso trabalho de hoje, o nosso livro Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo, capítulo 9, Tarefas Relevantes. Esse é o nosso segundo encontro. Nós iniciamos então esse nosso trabalho na semana passada com o início desse capítulo, e nós tivemos ali, né, a despedida de Filomeno de Miranda, né, junto ao doutor Inácio, porque o Filomeno ele estava hospedado num dos departamentos ali, né, numa das alas lá do Hospital Esperança, para estagiar, fazer aquele trabalho inicial, lembrando, né, que aquilo que é relatado para nós é um relato muito breve, muito superficial da realidade que ele vivenciou no dia a dia, né, nos dias em que ele esteve lá no hospital. Aí então ele se despede e vai com o Alberto então para um outro aposento, para um outro local onde ele fica ali hospedado. E ele teve ali, né, na despedida de Alberto, que também seguiu ali para suas tarefas, ele então fica sozinho e naquele momento ele traz para nós algumas reflexões daquilo que ele observava sobre o papel daquele hospital, o papel daquela instalação para acolher aqueles espíritas que acabaram falindo nas suas tarefas, nos seus compromissos, né? E ele cita 3 grandes grupos de espíritas que geralmente são acolhidos nessa instituição e que tem um papel bastante importante dentro da própria doutrina espírita, principalmente pelo conhecimento que é necessário para o desempenho dessas tarefas, né? É o caso, por exemplo, dos escritores espíritas, dos palestrantes espíritas, palestrantes, instrutores e tudo mais, e de médiuns. Então esses 3 grupos trazem ali uma grande responsabilidade, porque não há como alegar o desconhecimento, não há como alegar que erraram porque não sabia, porque o estudo contínuo é parte fundamental do desempenho dessas tarefas. E aí então ele lembrava, né, da importância desse conhecimento, da importância da própria doutrina espírita, e ainda assim as grandes dificuldades que nós encontramos na vivência, né, dessa filosofia. E ele então também chama atenção que, como se não fosse o suficiente as próprias dificuldades íntimas de cada um, porque a gente lembra que o desempenho dessas atividades não é um privilégio para espíritos superiores. O desempenho dessas atividades é, na verdade, uma experiência bastante difícil que faz parte do processo de transformação que todos nós estamos vivendo. Então a gente lembra que nós estamos aqui nesse nosso mundo cumprindo simultaneamente, podemos dizer, 3 funções diferentes ou 3 papéis diferentes. O papel das provas, em que nós somos constantemente testados, né, nas nossas virtudes, testados nas nossas fraquezas, o papel das expiações, que é uma característica natural de nós, espíritos ainda imperfeitos, que estamos aqui vivendo o resultado daquilo que nós colhemos no passado, com uma proposta renovadora para um novo planejamento futuro. Então, provas, expiações e também missões. Não missões, grandes missões humanitárias como nós imaginamos, né? Grandes missionários que chegam aqui no nosso mundo. Embora nós não tenhamos um papel tão relevante, nós temos as nossas missões pessoais, em que nós assumimos um compromisso de, através dessa tarefa de divulgação, de prática, de vivência da doutrina espírita, por exemplo, é uma missão pessoal para nós que vai exigir compromisso, preparo, responsabilidades. Então, provas, expiações e missões é o que nós viemos fazer aqui. E claro, né, todos nós inspirados por esses, sim, grandes missionários que vieram ao mundo dar ali o seu exemplo de virtude, o seu exemplo pessoal, e como se isso não fosse ainda suficiente, ainda trazem para nós grandes conhecimentos em suas filosofias, nas mais variadas áreas. Então estamos aqui todos trabalhando
por essa necessidade de transformação e ainda também vivendo nossas vidas aqui, tentando superarmos-nos, né, diante das dificuldades que nós trazemos. Essa é a parte pessoal. E aí Filomeno, nessas reflexões, ele vai lembrar que, como se isso também não fosse suficiente, ainda há as influências externas, trazidas aqui pelo meio que nós vivemos, pelas provocações que o nosso mundo acaba oferecendo, por aqueles, né, com quem nós nos vinculamos negativamente no passado. Então, se não fosse o suficiente as nossas próprias dificuldades, ainda temos esses fatores externos que dificultam ainda mais aquilo que nós estamos aqui tentando desempenhar, né, visando o nosso crescimento. Então, tudo isso, né, pensando na importância da instituição, daquele dinamismo, né, da quantidade de trabalhadores vinculados à instituição, procurando sempre oferecer para aqueles que são os pacientes. E aí, pela amostragem que nós tivemos aqui, uma pequena amostragem, dá para a gente imaginar aqueles pacientes numa condição mais equilibrada, já avançada no tratamento, e aqueles que iniciam esse trabalho em condições bastante precárias. Então, espíritos em condições muito sofridas inicialmente, porque, como aconteceu com Leôncio, que nós acompanhamos, bom dia, abraço, como aconteceu com Leôncio, ele era um espírito que ficou durante anos no plano espiritual, sofrendo ali todos os desequilíbrios, perseguições, torturas e autotorturas como consequência daquilo que ele experimentou após a sua desencarnação, tendo a oportunidade de ser um grande conhecedor do espiritismo, porém atuando de uma forma contaminada pelas suas próprias paixões. Então, desde aqueles mais precários, podemos dizer assim, aqueles que se encontram na UTI do hospital, àqueles que já se encontram praticamente recebendo alta, né? Mas todos ali experimentando as atividades, experimentando todos os benefícios que aquela instituição pode oferecer. Depois, então, ele coloca assim para nós, né? Apesar da gente já ter, né, lido um trecho, lido aqui esse trecho dessa segunda parte desse capítulo, porque o título, como a gente viu aqui, é Tarefas Relevantes. Então, nessa primeira parte de reflexões, a gente já viu, agora a gente vai entrar nas tarefas propriamente ditas, que, como eu falei, a gente já fez a introdução, mas eu vou voltar aqui desde o início desse trecho, para a gente poder aqui, né, fazer a contextualização e acompanharmos exatamente ali os trabalhos que serão desenvolvidos, né? Os minutos corriam céleres, pois que os momentos de júbilo parecem ser portadores de velocidade incomum, enquanto aqueles de sofrimentos apresentam-se lentos e intérminos. Bom dia, embaixador. Procurando sintonizar com a psicosfera reinante, aguardei a noite amiga para iniciar-me na ação socorrista e aprender a experiência do serviço fraternal. Então aqui a gente viu, foi a primeira experiência dentro desse campo de ação, porque a gente já viu, né, bom dia, Andréa, a gente já viu, né, em outros livros, trabalhos que ele realizou, né, o mais marcante talvez para nós, né, o livro assim, mais expressivo, talvez tenha sido Nas Fronteiras da Loucura, aquele que trata do carnaval, né? Então a gente viu que ele estava fazendo aquele estágio com o Dr. Bezerra de Menezes, naquele posto de socorro, não era um hospital, era um posto de socorro temporário, preparado para o acolhimento de espíritos encarnados e desencarnados, em condições bastante perturbadoras, por estarem como vítimas do efeito daquela psicosfera tão perturbadora que eles estavam vivenciando no carnaval. André, a sua câmera está ligada, tá? Então, naquele momento, então, Filomeno ele começou ele participou daquelas atividades de resgate, de assistência e tudo mais. Aquele foi um exemplo, né, que ele trouxe para nós. E da mesma forma também a gente já viu André Luiz, né, que também fala das suas excursões, das caravanas missionárias, né, das quais ele trabalhou e tudo mais, né? Então aqui o Filomeno, como ele comenta para nós, ele começa a iniciar-me na ação socorrista e aprender a experiência do serviço fraternal. Então vamos aqui entrar agora nessa nova atividade que ele vai demonstrar para nós. Já que até aqui,
nesse capítulo 9, o que ele trouxe para nós foi aquele panorama dentro da instituição, falando sobre o trabalho, sobre os pacientes, sobre os objetivos, né, trazendo ali as suas observações. Após orar, agradecendo ao Senhor as concessões de que me via objeto, procurei alguns momentos de repouso, pensando nas atividades que deveriam ter lugar naquele pavilhão, conforme anunciara o gentil orientador. Às 22 horas, Alberto me veio buscar, conduzindo-me até um recinto simples, onde se encontravam presentes diversos espíritos, treinados nas excursões às zonas excruciantes e punitivas das faixas inferiores, o Dr. Inácio e o amorável Eurípides. Então, vários espíritos, dentre eles Dr. Inácio e Eurípides, que eram dois espíritos diretamente vinculados, né, ao Hospital Esperança, e, portanto, era uma excursão, como a gente lembra, né, no livro Nosso Lar, em que, eu não me lembro exatamente o nome das personagens, né, mas nesse livro, e a gente vai lembrar disso no filme também, no primeiro Nosso Lar, né, quando aquelas excursões, aquelas caravanas, iam até aquelas regiões, chamadas ele de regiões umbralinas, para resgatar espíritos. E, naturalmente, esse resgate estava vinculado ao Nosso Lar. Então, os espíritos que ali eram acolhidos eram diretamente conduzidos ao Nosso Lar. Como nós vimos no livro Memórias de um Suicida, aquelas caravanas também que iam naquele ambiente, naquela zona vibratória que eles intitularam, então, né, que o Filomeno, que o Camilo intitulou como sendo Vale dos Suicidas, também eram excursões para acolher espíritos em condições de serem já, né, atendidos e socorridos, e todos eles seriam levados para o Hospital Maria de Nazaré. E aqui o Hospital Esperança também tinha suas caravanas para fazer esse resgate de espíritos que estavam dentro daquele perfil de pacientes que seriam atendidos nesse hospital, ou seja, espíritas falidos. Então vamos lá. Reunidos em clima de amizade e expectativa, o benfeitor exorou a superior proteção para a tarefa programada, através de sentida oração, gerando um clima psíquico inefável, de inefável harmonia, após o que sintetizou. Desceremos em grupo à especial região terrestre de muito sofrimento espiritual, onde se hominiziam atormentados e atormentadores em desesperação recíproca, todos eles, porém, irmãos nossos que se deixaram colher na rede de dissipações que se permitiram, sucumbindo ante o fascínio das obsessões e da desenfreada conduta nas paixões tenebrosas, né? Quando ele fala hominiziam, na verdade se agrediam, né? Atormentados e atormentadores, se perseguiam, se agrediam e tudo mais. E ele faz um alerta importante, né, que nós lembramos do estudo passado. Não nos cabe, em momento algum, julgar aqueles que se equivocaram, nem revidar as provocações dos seus sicários impenitentes, igualmente infelizes na loucura a que se permitem. A misericórdia de Deus estende-se a todos igualmente, no entanto, somente aqueles que começam a despertar para a realidade de si mesmos logram beneficiar-se. Então, não julgar, né? Isso é muito difícil. Às vezes nós temos pessoas, por exemplo, que trabalham como voluntários ou voluntárias, né? Em muitos grupos de trabalho aqui no nosso mundo material, né? Vemos ali nas grandes cidades, né? Grupos de atendimento àquelas pessoas em condição de rua, né? De moradores de rua, pessoas que recebem ali a distribuição de alimentos, de roupas, de instruções, das mais variadas ações sociais, e muitas vezes fazendo ali um trabalho profissional ou fazendo um trabalho meio que obrigatório, aqueles voluntários fazem o trabalho julgando aqueles que estão ali. Porque esse fez isso, porque aquele não merece, porque aquele merece. Então, quer dizer, o trabalho tem que ser neutro. O trabalho tem que ser com a verdadeira aplicação do amor ao próximo.
E aqui é assim. Então ele chama atenção para que não houvesse esses julgamentos e da mesma forma que mantivessem essa resistência contra qualquer provocação que viesse daqueles espíritos, né, que muitas vezes dominam essas regiões de uma forma bastante cruel. E é claro, né, que quando vêm essas caravanas, esses espíritos se sentem ali muito agredidos. Nós vimos isso em André Luiz, vimos isso em Filomeno de Miranda, né, então, em Camilo Cândido Botelho. Então, tudo isso aí vai mostrando para nós que não é fácil esse tipo de trabalho. E ele segue para nós. Fez uma pausa oportuna e com entonação de voz que traía responsabilidade e zelo acrescentou: todas as criaturas terrestres, espíritos reencarnados que são, possuem percepção mediúnica que o futuro se encarregará de estudar com seriedade, a fim de ser utilizada com elevação, tornando-se um sentido a mais que será conquistado a pouco e pouco, lentamente incorporando-se aos demais sensoriais. O eminente codificador informou que a mediunidade radica-se no organismo, sendo, portanto, uma conquista do processo evolutivo para facilitar o crescimento do espírito, que no corpo imprimiu essa função. Aqueles, no entanto, que são portadores de capacidade ostensiva e se comprometeram antes do berço em vitalizá-la pelo exemplo de honradez e abnegação, quando se entregaram ao uso infeliz das forças de que eram portadores, ataram-se a infelizes adversários pessoais, assim como do bem, que lutam milenarmente para a instalação da loucura no mundo. Alguns deles, que se rebelaram contra Jesus, por haver no corrente milênio sido vítimas das injustiças e dos crimes hediondos praticados contra suas existências e as daqueles a quem amavam, pelos falsos cristãos do período medieval, transformaram-se em justiceiros e vingadores, que pensam desafiar as soberanas leis da vida, sem compreenderem que são utilizados, na alucinação a que se entregam, pela divina justiça, que lhes permite serem os braços que alcançam os delinquentes que com eles sintonizam, para despertarem após as dores extenuantes que lhes são impostas. Então a gente já conversou sobre esse trecho também, né? Lembrando ali que muitos daqueles que se tornam resistentes a essa renovação são vítimas do passado dessa filosofia que trazia essa ideia de renovação, de crescimento espiritual, mas aplicado de uma forma equivocada. Era o caso, por exemplo, das imposições que no passado as religiões dominantes acabavam ali praticando. Em vez de acolher esses espíritos, acabaram ali fazendo muitas e muitas vítimas essas que se transformaram nesses rebeldes que nós encontramos agora. O Braz lembrou, né, o trabalho ali a serviço de Deus, né, é difícil a gente segurar esse nosso ímpeto do julgamento, né? A Mami colocou: a dificuldade é lembrar que estamos todos a caminho nos casos de crimes, né, como os Nardoni, amá-los pedindo misericórdia, porque eles não sabem quais os desdobramentos, né? Então o próprio Jesus disse, né, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Então essa nossa visão de perceber, né, esses crimes que acontecem no nosso dia a dia, que passa na televisão, nos noticiários e tudo mais. Então eu já comentei com vocês, só uma rápida ilustração. Era um filme que falava sobre a guerra do Vietnã. Então mostrava que durante aquele período de ocupação americana naquela região, muitos soldados acabavam ali, militares de modo geral, bom dia, Didima, militares de modo geral, acabavam se misturando na sociedade e muitas vezes se relacionando. Soldados com mulheres que eram vietnamitas, tendo ali relações e tal, ou então soldados que traziam suas famílias, acabando vivendo naquela região também. E aí, num determinado momento do filme, aconteceu um crime, né, em que um soldado, se eu não me engano, ele era um sargento do exército, e aí então a filha dele, que era uma criança de talvez 3, 4 anos de idade, havia sido assassinada. E esse soldado, então, né, esse militar, acabou entrando ali num estado de desequilíbrio muito profundo.
E aí então ele acabou tendo contato nessa mistura com a sociedade com um monge budista que estava ali presente, né, que era ali o sacerdote de uma instituição, ou dirigente de uma instituição. E aí então, nos conselhos, essa é a parte interessante do filme, nos conselhos ele dizia assim, nós devemos pensar de uma forma positiva para aquele que cometeu o crime. Porque aquele que é inocente, que foi vítima de um crime, ele vai encontrar a paz no mundo espiritual. Falando na linguagem dele, né? Porque ele foi vítima. Mas aquele que se lança no abismo do crime, esse sim vai precisar de ajuda para ser resgatado, para recomeçar a sua existência. Então, essa visão que lá no Oriente é aplicada também para essas situações do nosso cotidiano, que acontecem na nossa vida de um modo geral, é uma verdade, mas é uma verdade muito difícil de ser seguida, principalmente porque as nossas paixões, o nosso egoísmo, a nossa visão ainda limitada, não consegue perceber com toda essa clareza e com toda essa simplicidade, de você ver o criminoso como vítima de si mesmo. E você vê aquele que é vítima, na verdade, vivendo ali uma experiência que fazia parte das suas necessidades, fazia parte da sua história. Então é muito difícil a gente pensar dessa forma, de você ver o criminoso como um espírito que caiu e que vai precisar de auxílio para se levantar. E aquele que foi vítima se encontra em paz e harmonia no plano espiritual, porque dentro daquela sua programação e na condição em que ele se apresenta, ele está ali vivendo um novo recomeço, sendo devidamente assistido tranquilamente. Nós lembramos até daquela passagem do livro, de um dos livros de André Luiz, me esqueci qual é o nome dele agora, mas eu cheguei até a comentar com vocês na sexta-feira, quando nós fizemos o estudo da Revista Espírita, e nós estávamos falando, na verdade, do Livro dos Espíritos, na última quinta-feira, e nós falávamos a sorte das crianças após a morte, nós tivemos aquela lembrança daquele trecho do livro de André Luiz, onde aquela madrasta, que tinha ali uma antipatia pela criança, que era filho, que era um bebê, uma criança de 5 anos talvez, era filho do seu então atual marido, e ela então permitiu, não foi uma negligência, mas ela permitiu que essa criança se afogasse. E aí então, nesse afogamento, essa criança foi recolhida, foi levada para o plano espiritual, acolhida naquela instituição que recebia essas crianças, mas ela, por si mesma, ela se lançou naquele abismo de sofrimento. Então, essa visão que o mundo espiritual traz para nós através da doutrina espírita é uma visão muito nobre, mas para nós isso tudo acaba sendo extremamente difícil, porque são as nossas paixões que falam, né? A Angelina colocou, né, às vezes o coração dói quando vemos as imagens, mas a melhor forma será usar de compaixão para todos, né? Então esse é o caminho que todos nós ali devemos, através do esforço, seguir. Bom dia, Sandra. Seguindo então, vamos lá. E ele continua dizendo, né, a respeito desses perseguidores do passado, perseguidos do passado pelas religiões tradicionais e que se rebelaram contra o próprio Cristo, né? Porque ele era a bandeira que era levantada, aquela cruz era o símbolo máximo das virtudes daquela instituição, mas uma instituição humana que praticou ali os seus tantos equívocos. Então ele vai lembrar para nós aqui rabinos judeus e mulás muçulmanos, que foram suas vítimas preferidas durante o período da hedionda Inquisição, preferiram o seu horror ao suave mestre, em nome de quem os seus algozes se apresentavam, permanecendo nessas províncias de aberrações e crueldade, distantes da esperança e da compaixão. No entanto, isso ocorre em razão do livre-arbítrio de cada um, porquanto, no momento em que é disparado o raio do arrependimento e a súplica lhes escapa do coração dirigido ao Pai, são-lhes enviadas as providências necessárias para os atender. É aqui, então, a chave desse trabalho. Embora eles estejam presos naquela condição de revolta, no momento em que surge aquele lampejo de arrependimento, esse é o momento do resgate.
E é isso que André Luiz relata para nós no seu livro, lá no começo, né, no Nosso Lar, quando ele falava sobre as equipes de resgate, em que ele próprio foi resgatado. Porque antes ele via essas equipes, mas essas equipes não se aproximavam dele e não permitiam que também ele se aproximasse. Assim como vários espíritos que procuravam implorar ajuda, mas na verdade eles estavam implorando ajuda para sair do sofrimento, não porque havia arrependimento. Então eles queriam, me ajuda e tal. Tá, eu te ajudo. Então você pode perdoar? Não, não vou perdoar, eu só quero ajuda. Então aqui ele mostra exatamente isso para nós. Então, no entanto, isso ocorre em razão do livre-arbítrio de cada um. Porquanto, no momento em que é disparado o raio do arrependimento e da súplica, e a súplica lhes escapa do coração dirigido ao Pai, são-lhes enviadas as providências necessárias para os atender. Foi nesse momento que André Luiz então foi resgatado. Naquele momento em que ele já não suportava mais o sofrimento e ele caiu de joelhos e fez uma prece sincera, naquele momento ele foi assistido. É isso que ele coloca para nós aqui então. Então sempre há o momento do arrependimento, sempre há o momento do recomeço para esses espíritos. Tem histórias, né, Brás? Isso aí daria para a gente fazer uma pesquisa muito profunda para tentar entender um pouco da própria história da humanidade. Cheguei até a comentar com vocês, né, que tem um livro bem interessante escrito por espíritas, né? Não era um livro mediúnico, né? Não era um livro psicografado, chamado Fragmentos da História. E esse livro vai trazendo para nós pequenas citações sobre momentos da humanidade em que a lei de causa e efeito deveria ser observada. Então fala sobre guerras, escravidão, com grandes conquistas, história de conquistadores, enfim, fala bastante sobre isso, né? A Angelina lembrou. Sabe, Angelina, tem uma vez eu comentei com vocês, eu acho que só para a gente lembrar, tem um centro espírita no interior de São Paulo, chamado Centro Espírita Judas Iscariotes. E esse centro espírita, as pessoas questionavam muito isso, mas por que vocês colocam o nome desse no centro espírita? E o dirigente dizia assim, por que não? Ele é um espírito que já se redimiu. É um espírito que já avançou na sua história, é um espírito que já conquistou ali novos patamares, e porque o nome dele é condenado pela cultura religiosa de toda a sociedade ocidental, esse nome deve ser rejeitado? Então imagina, você ser ali ser parte de um centro espírita que traz um nome como esse. Aí a gente pega, por exemplo, né, a Sexta-feira da Paixão, a Malhação de Judas. Olha como essa ideia está tão impregnada dentro da nossa história, né? Enfim, então a gente tem ali várias passagens, né? Vamos lá. Novamente fez silêncio, enquanto o pulsar da natureza, clara pelos pirilampos estelares, tornava-se lição viva de misericórdia dirigida a todos. Logo após concluiu: nossa atividade, logo mais, terá lugar em nosso querido planeta, em região pantanosa, que a imaginação humana descreveria como infernal. Nosso objetivo é resgatar Ambrósio, que ali se encontra há quase 2 dezenas de anos, 20 anos, portanto, né? Guardaremos vigilância e oração em nossa vilegiatura espiritual e faremos parte da caravana da nobre entidade que fora na terra a rainha Isabel de Portugal, considerada santa, que se dedica a esse mistério há muitos anos como mensageira do amor, mantendo irrestrita confiança em Deus. Aqui então é Isabel de Aragão, né, que foi rainha de Portugal ali por volta do século XIII, 1200 e alguma coisa, e ela tem uma história muito bonita, né, porque depois de toda sendo rainha, ela era na verdade uma rainha consorte, né? Então ela usava da riqueza da igreja para ajudar os pobres. E aí quando o marido dela desencarnou, que era Dom Diniz, o nome dele, se eu não me engano, ela então renunciou à coroa e depois ela se fechou num convento, se dedicando às atividades religiosas, né? Então ela tem uma história muito bonita, né, que a gente tem hoje. Santa Isabel é exatamente uma referência a essa santa. Tem até uma cidade aqui em São Paulo, ali próximo, né, na direção ali do Vale do Paraíba, chamada exatamente Santa Isabel. Então uma referência a ela.
E ela então continua no plano espiritual, como a gente está vendo, né? Uma das tantas líderes desses trabalhos de assistência que o plano espiritual então vai descrevendo para nós. De imediato, notificados que a caravana da magnânima benfeitora chegaria em breves momentos, dirigimo-nos ao jardim a fim de aguardá-la. A minha mente atropelava-se com interrogações que a ocasião não permitia esclarecer. Procurei relaxar ante um gesto fraterno de Alberto, que parecia entender minha perplexidade e a inquietação, passando a manter uma conversação descontraída e promissora com um gentil amigo. Então a mesma ansiedade, né, que André Luiz várias vezes já apresentou para nós também, né, sendo ali um observador de determinadas atividades, né, aquelas tantas interrogações vão surgindo na mente dele. E você sabe que não é difícil, não. Eu mesmo já várias vezes, naquele momento em que você presencia, por exemplo, um fenômeno mediúnico, em vez de você prestar atenção naquilo que está acontecendo em termos de aprendizado, em termos de ensinamento através de uma mensagem, a interrogação na cabeça fica, né? Olha que curioso o que está acontecendo, como isso acontece, quem é esse espírito, de onde ele vem, coisa e tal. E a mesma coisa, por isso que muitas vezes, por isso que em centros espíritas, as atividades mediúnicas não acontecem diante do público, porque elas causam muito mais impressão do que uma participação efetiva, pelo menos mentalmente, por parte dos espectadores. Todo mundo fica curioso com perguntas fúteis, perguntas superficiais, perguntas, né, sem nenhuma profundidade, apenas para satisfazer a curiosidade. E aqui no caso, né, acontece a mesma coisa e certamente continuará acontecendo com muitos de nós, né? Aqui e do outro lado também. Vimos acercar-se então do grupo os trabalhadores especializados em libertação magnética de espíritos aprisionados em regiões dolorosas, sob o comando da nobre senhora. Vestida com traje largo e simples, que exteriorizava a suave claridade procedente do espírito, sem qualquer sinal exterior de grandeza, a Santa da Caridade trazia na mão direita um bordão de substância transparente, levemente azulada, enquanto a sua aura irradiava incomparável majestade. Aqui pobres palavras, né, para descrever a beleza dessa cena que ele estava presenciando, né? Aproximadamente 50 colaboradores apresentavam-se equipados com redes muito delicadas e macas alvinitentes, alguns archotes apagados e mais ou menos 10 enfermeiros encontravam-se a postos. A um sinal do Dr. Inácio, Alberto e eu nos acercamos da comandante, sendo apresentados carinhosamente na condição de aprendizes daqueles serviços específicos de socorro aos infelizes espirituais. Expressando um sorriso de indefinível beleza e humildade, a senhora nos distendeu uma nívea mão com dedos delicados que osculei com emoção e reconhecimento pela oportunidade que me facultava junto aos seus cooperadores. Não disse qualquer palavra, nem era necessário anunciá-la. O amor irradia sentimentos que o verbo não pode traduzir. Aqui só uma curiosidade a respeito de Santa Isabel. A ela é atribuído o milagre, porque ela foi canonizada ali no século XVI pelo Papa Urbano I, se não me engano. E aí tem um milagre atribuído a ela, que como ela tinha um contato muito próximo com os pobres da região, com as pessoas que passavam ali tantas carências e necessidades, e ela pegava então, juntava ali na saia dela, fazia aquela bolsinha na saia, e ela ia distribuindo moedas. E isso fez com que provocasse uma certa inveja, uma certa intriga junto ao rei, o Dom Dinis, que era o esposo dela. E aí então ele foi até ela, foi até a rua para encontrá-la, para poder comprovar essa informação de que ela estava dando dinheiro da coroa para pessoas na rua, coisa que era inconcebível para ele. E aí então, segundo a história que é contada sobre ela, ela fez uma prece naquele momento pedindo que fosse auxiliada por Deus, por Jesus, e aí então aquelas moedas se transformaram em flores. E aí quando o marido chegou para poder ver o que ela estava distribuindo para os pobres, tem ali então aquele ramalhete de flores,
ali soltos na saia dela. Então, na verdade, para ele estava distribuindo flores. Por isso que a imagem dela de Santa Isabel é aquela mulher, né, simples, uma coroa vestida com um vestido bonito e ali segurando na saia, né, uma quantidade de rosas que ela estaria distribuindo ali, segundo a tradição fala sobre ela. E aí então, né, segundo ali, acompanhando aquele livro, né, do Clóvis Tavares, A Mediunidade dos Santos, nós temos ali um fenômeno de materialização, ou melhor, de transubstanciação da matéria. Aquilo que era metal se transforma em rosas. Mas isso aí é parte da tradição religiosa da história dos santos, né? Vamos lá. Antes de descermos ao abismo terrestre, né? A mesma coisa, né, Angelina? Então, assim, uma prática muito bonita, né? Antes de descermos ao abismo terrestre, e porque todos nos encontrávamos em silenciosa expectativa, a entidade santificada exorou a proteção do médico divino para o ministério do amor e, silenciando, avançou por todos nós, seguida na direção do querido planeta. Seria difícil para mim explicar o admirável fenômeno da volitação que nos reunia sob uma mesma vibração e no harmonioso deslocamento. Né? Então aqui mostra para nós um fenômeno que o Filomeno disse que não consegue descrever, em que os espíritos, naquele grupo todo, se deslocam ao mesmo tempo numa mesma direção. É como se todos estivessem ali envolvidos, né, num grande manto e todos fossem levados para o mesmo caminho. É isso que ele não consegue compreender. Podíamos ver-nos aproximando-nos da Terra, que se agigantava diante de nós, até pararmos em um lugar lúgubre de aspecto truanesco. Não haviam passado 20 minutos, segundo os meus cálculos, e sentíamos as emanações deletérias da região enfermiça e sombria, onde nenhum sinal de vida se manifestava. Ao lado de pântanos pútridos, cavernas se abriam profundas em montanhas escuras que limitavam a área do paú dantesco. Reunindo-nos à borda do lamaçal, demo-nos conta da escuridão reinante, como se nuvens carregadas cobrissem a área, vez ou outra sacudida por trovões espocantes e relâmpagos velozes. Concomitantemente, o exalar de matéria em decomposição e os fogos fátuos que eram percebidos falavam sobre a zona morbífica em que nos adentrávamos. Lembrando do fogo fátuo, eram aquelas pequenas labaredas que eram produzidas pelos gases que eram emanados, os gases, o metano, que era ali uma composição química, da putrefação da matéria orgânica do lugar. Então imagina, o cheiro, a temperatura, a vibração, as características físicas e os fenômenos que aconteciam, certamente ali faziam daquele lugar um lugar extremamente temeroso para todos nós. Nem os filmes de terror da atualidade conseguiriam descrever algo parecido, por mais criativos que fôssemos, na criação de um cenário parecido. À medida que nos adaptávamos ao ambiente hostil, e essa adaptação aqui é muito importante, lembrar que é uma questão, porque para aquele espírito que não é preparado para lidar com um ambiente como esse local se torna asfixiante. É aquele lugar em que é nauseante, provocando tonturas, provocando mal-estar, mas para esses espíritos que estavam nesse local, todos eles devidamente adaptados para essa condição. Então não é simplesmente posso ir junto, a questão é você aguenta, como já tratamos em outras situações semelhantes. À medida que nos adaptávamos ao ambiente hostil, percebemos as emanações carregadas que subiam do lodo, tornando sempre mais densas as nuvens que pairavam ameaçadoras, como se estivessem carregadas de tormentas incomuns, prestes a desabar frenéticas e destruidoras. A senhora postou-se à frente, enquanto os cooperadores de imediato a seguiram, formando uma fila indiana silenciosa e austera. O nosso pequeno grupo ficou entre os que carregavam as tochas e os padioleiros vigilantes, e aquele pessoal da retaguarda, Erguendo o bordão que derramava suave claridade, iniciou-se a marcha sobre o tremedal. Os archotes foram acesos e produziam uma luz branca que não se expandia,
suficiente, porém, para iluminar o charco que borbulhava ameaçador. Acompanhando o Dr. Inácio e Alberto, que sempre seguiam as pegadas que eram deixadas pelos visitantes, eu mantinha a mente em Jesus e os sentimentos adornados de compaixão. Nesse estado de alma, pude perceber que, de momento em momento, na sombra das lamas agitadas, erguiam-se cabeças que clamavam por misericórdia e apoio, para logo afundarem no lodo asfixiante. O vozerio, as exclamações, os pedidos de socorro e as queixas misturavam-se a blasfêmias e recriminações que aumentavam à medida que nos adentrávamos pela fina aberta na rocha por antigas correntes de água que a tornava perigosa e escorregadia. Aqui só para lembrar, eu me recordo de uma mensagem que foi recebida, num grupo de trabalho de desenvolvimento mediúnico, que era de um espírito que desencarnou pelo suicídio. Então, portanto, ele era considerado um espírito suicida. E ele descrevia que aquele momento em que ele estava trazendo a mensagem era um momento de grande alívio, porque o local onde ele se encontrava, ele falava de solidão, de um cheiro asfixiante, de uma característica pantanosa, de um lugar que o machucava, que o torturava, como resultado do ato que ele praticou. Então a gente vê que essa imagem pantanosa, na verdade a gente pode ali ver fluidos que vão se condensando nessa característica mais líquida, mais pastosa, impregnando todo o local. Então a gente percebe assim o que a mente dos espíritos em perturbação são capazes de criar. Vamos lá. Sem nenhuma palavra, conseguia captar o pensamento do Dr. Ferreira, infundindo-me ânimo e silenciando-me as inquietações que começavam a assaltar-me. A densa treva era cada vez mais escura, impedindo quase a irradiação dos achotes acesos. Entre um e outro relâmpago, pudemos perceber que acima do lamaçal pairavam entidades perversas que pareciam flutuar no ambiente, de aspecto indescritível, que as oleogravuras, que as pinturas a óleo, religiosas não conseguem imitar pelo seu aspecto degenerado e apavorante, que aplicavam relhos naqueles que se erguiam do charco, imundos suplicando amparo. Então olha a imagem, essas entidades ficavam ali flutuando na superfície desse lodo, e todo aquele que se levantava ali para pedir ajuda era então ali devidamente espancado para voltar para o seu lugar. São os perturbadores da ordem que nos visitam, objetivando roubar nossos escravos. Pancadas neles, dizia uma dessas entidades. E gargalhadas estentóricas produziam estranhos ecos na furna imensa. Ataquemo-los, gritou alguém de aspecto feroz, exibindo sua carantonha deformada, enquanto ameaçadoramente eliminava a fumaça, rocheada pelas narinas, erguendo bidentes e chibatas que estalavam no ar pesado. Os bidentes são aquelas lanças com duas pontas, em vez dos tridentes. Então esses eram aqueles espíritos então que traziam essa característica medonha que dominavam aquele lugar. Eles que eram ali os senhores daquele local, Por isso que era orientado que tomassem cuidado os participantes dessa caravana para não se deixarem intimidar. Porque, embora eles fossem ameaçadores, eles não podiam atacar a caravana pela proteção magnética que existia nela. André Luiz já relatou para nós trabalhos dessa natureza, assim como também o Camilo Cândido Botelho. E como logo voltava a escuridão, isso porque os relâmpagos traziam aquela claridade. E como logo voltava a escuridão, passado o instante do relâmpago, somente ouvíamos os protestos e desafios que não recebiam qualquer resposta. A caravana avançava decidida, entre acusações e doestos, acrimônias e agressões verbais, até que vimos erguer-se o bastão da senhora e os achotes aumentaram a luminosidade. Nesse momento, apresentou-se uma área imensa dentro da caverna, na qual estorcegavam espíritos aprisionados às paredes,
fazendo recordar alguns dos suplícios da mitologia grega, surrados sem piedades, outros acorrentados por pés e mãos, carregando pedras pesadas e remoendo-as de um para outro lugar, enquanto o lodo, afogando-se sem cessar, inúmeros se erguiam e novamente desciam em terrível e inominável sofrimento. Novamente o bordão se ergueu e as redes foram atiradas sobre o lameirão, tornando luminosas as malhas que pareciam pirilampos sobre o lodo. Muitas cabeças que surgiram, percebendo o recurso que poderia ser salvador, agarravam-se-lhe e gritavam por socorro, enunciando os nomes de Jesus, de Deus, de Maria, de alguns dos santos das suas antigas devoções, alardeando arrependimento e suplicando amparo. De energia magnética muito bem constituídas, a novo sinal, as redes foram puxadas pelos braços fortes de seus condutores, e observamos que, enquanto algumas se despedaçavam, deixando no lugar em agonia aqueles que as seguravam, outros eram colhidos e arrastados até os caravaneiros, que os retiravam e os colocavam debilitados nas macas que de imediato eram distendidas para os receber. A gente já viu isso, né? Que essas redes, no momento em que o espírito segurava nela, e ele não estando em condições vibracionais para poder se apoiar naquele auxílio que foi lançado na direção deles, Filomeno lembrava que naturalmente ela se desfazia, ela simplesmente se desmanchava, enquanto outros que já apresentavam essa condição conseguiam se apoiar e sair daquele local. Então era uma rede, na verdade, pelo seu teor vibratório, era uma rede seletiva, porque ela selecionava quem eram aqueles que estavam em condições de serem selecionados, pela sintonia vibratória. Interessante isso, né? Por algumas vezes repetiu-se o admirável concurso de proteção aos infelizes. Percebendo a ocorrência, seres monstruosos que haviam sido vítimas de zoantropia por hipnose, quer dizer, uma deformação no perispírito, fazendo com que eles se parecessem animais, e que se deslocavam no ar, tentando impedir o atendimento, eram rechaçados por outras redes protetoras que foram atiradas sobre o grupo, impossibilitando qualquer investida maléfica dos dominadores da região. E aqui vale um comentário: quando a gente fala desses espíritos nessa condição tão deformada que nós vemos aqui, podemos imaginar o trabalho, o tempo que demora para um espírito como esse voltar ao curso natural da sua evolução. Porque ele precisaria primeiro mostrar algum tipo de arrependimento. Primeiro precisa despertar sua consciência, depois começar o trabalho de transformação através do trabalho no plano espiritual, depois um planejamento reencarnatório, vivenciando as suas provas e expiações, até o momento em que a consciência desperta. Vai saber se nós não passamos por isso também, né? E como o tempo no mundo espiritual é diferente do nosso, então esses espíritos ali terão o seu próprio tempo para poderem se transformar. Então, quando ele relata para nós aqui, percebendo a ocorrência, seres monstruosos que haviam sido vítimas de zoantropia por hipnose. Esses seres monstruosos eram espíritos. Espíritos que foram pais, mães, filhos, filhas, irmãos, tiveram sua história, mas devido às situações da vida que foram levando, que cada um deles então se deteriorassem psiquicamente, acabaram se transformando nesses seres monstruosos, que nada mais são do que espíritos adoecidos em profundo endurecimento e perda, muitas vezes, de uma capacidade de consciência muito profunda, né? Enquanto se travava uma verdadeira batalha em que os perversos administradores da paisagem purgatorial tentavam anular o esforço dos missionários do amor, o venerando Eurípides acercou-se de uma parede
que exsudava putrefação, e rompeu com as mãos as cadeias que prendiam o espírito desfalecido e deformado, que lhe tombou nos braços antes que os sicários vigilantes pudessem interferir. Ato contínuo, 2 auxiliares tomaram-no e o colocaram em maca protetora, iniciando-se o retorno, deixando para trás o abismo aterrador. Então aqui ele resumiu num pequeno parágrafo um trabalho, difícil, um trabalho extenso, complexo, lembrando que toda essa mobilização visava então o resgate de Ambrósio, um espírito que nós passaremos a conhecer. Nesse Comenos, cães amestrados foram trazidos e atiçados contra a caravana. Não me atrevi a olhá-los na escuridão banhada levemente pelos archotes e os relâmpagos contínuos, porque o benfeitor me inspirava a oração e ao mergulho íntimo no amor a Deus. Imaginemos, se nós estivéssemos lá, se nós não gostaríamos de olhar para esse local para poder ver esses seres, com aquela nossa curiosidade infantil, mas aqui nesse caso, tomado por uma grande inspiração por parte ali dos coordenadores do trabalho, ele se manteve equilibrado, mas certamente nós ali começaríamos a olhar curiosamente para poder ver e depois guardar aquilo na memória e sair contando para todo mundo, coisa bem natural da nossa natureza. Mais tarde vim a saber que se tratava de terríveis mutilações experimentada pelo perispírito de muitos seres desditosos que se vitimaram na terra e foram arrastados para aquele sítio infeliz, onde experimentavam hipnoses terríveis e deformantes. Olha só, espíritos que eram tratados como cães, na verdade eram seres que, tomados por esse domínio, foram então deformados psiquicamente, que por consequência foram também deformados perispiritualmente. Eu já li, inclusive, em alguns livros que falavam em espíritos em formato de serpente. Ficavam rastejando pelo chão aquelas serpentes temerosas, que não eram nem serpentes semelhantes às nossas. Eram seres que se assemelhavam às serpentes e traziam tamanha deformação que eram apavorantes. Tudo isso porque uma mente perturbada gera uma imagem perturbada. Angelina colocou, no início da vidência, eu vi espíritos horríveis, tinha um que ficava na escuridão, saíam dos olhos luz azul escura, olha só que coisa pavorosa, Quando por fim chegamos à orla daquele verdadeiro purgatório, que superava tudo quanto a imaginação pudesse definir, observamos que os espíritos recolhidos foram de imediato atendidos com fluidoterapia, recebendo ligeiro asseio e atendimento para que viessem a adormecer, para não serem criados impedimentos na viagem de retorno ao hospital. Então aquele primeiro atendimento, eles saem daquela região, daquela zona vibracional, são atendidos emergencialmente para depois serem conduzidos até aquele local, até o hospital. Novamente, sob o comando da Rainha Isabel, a caravana ascendeu e à medida que se aproximava da nossa comunidade, podíamos ver o querido planeta mergulhado em sombras menos densas do que aquelas localizadas onde estiveramos, banhando-nos da claridade das estrelas que adornavam o zimbrório sobre a cidade onde residíamos. Logo chegamos e os pacientes foram levados com o grupo de visitadores, enquanto o enfermo espiritual, que fora retirado das paredes e do ergástulo, foi encaminhado à parte inferior do nosso pavilhão para receber o tratamento que lhe seria dispensado. Lembrando que nesses pavilhões o Filomeno comentou, ou melhor, recebeu de orientação que no subsolo daquele pavilhão era onde eram tratados os pacientes mais graves, enquanto que no andar térreo, no primeiro andar, eram espíritos já mais equilibrados. E lá embaixo era exatamente ali um local bastante protegido, que era mais ou menos aquilo, podemos deduzir, aquilo que André Luiz relata em Nosso Lar como sendo as câmaras de retificação, onde ali aqueles pacientes com uma grande necessidade de fluidoterapia eram submetidos. Só então fui informado pelo Dr. Inácio
que se tratava de Ambrósio, que motivara a excursão de misericórdia e de socorro, não obstante também já fossem credores de auxílios aqueloutros que vieram trazidos ao núcleo de renovação e tratamento. Então aqui, finalizando, né, então terminamos aqui o nosso capítulo. O próximo que nós vamos estudar, o capítulo 10, o insucesso de Ambrósio. Então ali a gente já vai ter ali uma ideia, né, dessa personagem e por que essa grande mobilização para que ele pudesse ser devidamente assistido. Então, meus amigos, é isso, né? Terminamos aqui de repente. Geralmente o Filomeno de Miranda traz ali uma pequena, né, um pequeno encerramento com alguma reflexão. Dessa vez não, dessa vez ele interrompeu, porque no capítulo seguinte ele já emenda, trazendo ali, né, as informações a respeito daquele trabalho que foi realizado. E é isso, né? Então a gente já teve em vários livros, né, descrições semelhantes, trazendo para nós postos de socorro que são instalados nessas determinadas faixas vibratórias. Falamos dessas caravanas, falamos de grandes edificações que são construídas com essa finalidade de socorro. Lembremos, né, daquelas que tinham torres, que traziam ali aqueles canhões, né, que mostravam, que provocavam grandes descargas de energia para proteger aquele local, né? Falávamos também de edificações nesses planos inferiores que se assemelhavam a lugares assombrados, né, que era onde esses espíritos viviam. Então tudo isso como resultado da grande produção mental. A mente é capaz de produzir tudo isso a partir da força que ela tem e da vontade que é ali depositada, né? Então, tivemos aqui esse pequeno relato de Filomeno, que falou brevemente sobre esse resgate, porque na verdade não era o objetivo descrever o local. O objetivo era o trabalho propriamente dito, né? Então a gente teve a oportunidade de acompanhar essa breve descrição, até porque os amigos, né, do plano espiritual, quando trazem para nós esses relatos, a ideia deles, né, quando é um livro, por exemplo, espírita, que tem o objetivo de trazer para nós um ensinamento, o propósito não é trazer para nós imagens aterradoras, fantasiosas, que nós acabamos aqui produzindo por causa dessas informações. Na verdade, o objetivo é sempre produtivo. Ele é sempre construtivo. Então, se nós imaginamos, né, que nós teremos repórteres no plano espiritual que vão descrever para nós esses cenários terríveis, dentro da doutrina espírita, isso não traz para nós nada de positivo. Porque nada mais, nada menos seria do que alimentarmos a mesma ideia do inferno, que muitas vezes nós vemos em gravuras, em relatos, que deixam, na verdade, os fiéis dessas crenças muito mais assustados do que conscientizados. Porque a ideia é falar da condição espiritual, da dor vivenciada e da oportunidade do recomeço, e não trazer para nós uma descrição mórbida do sofrimento das pessoas. Por isso, então, são apenas descrições de passagem, né, que eles dão para termos uma ideia do cenário que nós encontramos como resultado do desequilíbrio mental